Você já notou que algumas das pessoas mais gentis que conhece também são as que mais carregam o peso do cansaço? Aquelas que estão sempre presentes, sempre com um sorriso, sempre dispostas a ajudar, mesmo quando ninguém percebe o esforço que isso exige. Mas e se você olhar com atenção verdadeira, verá que existe um certo esgotamento escondido no olhar delas. Perceberá que por trás de tanta ternura existe algo mais denso, mais profundo, talvez até uma sombra silenciosa. Desde pequenos, somos ensinados a ver a bondade como algo puro, simples, sem contradições. Repetimos que é uma virtude essencial. Ensinamos as crianças a serem boas, exaltamos líderes que demonstram empatia e julgamos nosso próprio valor pela quantidade de compaixão que conseguimos oferecer. Mas toda luz, por mais bela que seja, projeta uma sombra. E quando ignoramos essa sombra, quando fingimos que ela não existe, a bondade pode se distorcer e ferir aquele que a pratica. Tudo começa de maneira imperceptível. Uma criança aprende que ser agradável e solícita faz com que as pessoas a amem. Descobre que, ao colocar as próprias vontades de lado para agradar, recebe sorrisos, elogios e até afeto. Com o tempo, essa associação se enraiza no corpo e na mente. Ser gentil torna-se uma forma de sobreviver. E à medida que cresce, essa criança passa a confundir o que sente com o que os outros esperam dela. Torna-se o amigo confiável, o que não reclama, o que está sempre disponível. Mas existe um ponto em que essa bondade deixa de ser um dom e se transforma em prisão. Quando o gesto de ajudar nasce do medo de rejeição ou da ânsia de ser aceito, ele perde a pureza e vira uma máscara. E máscaras, quanto mais tempo usadas, mais difícil se torna respirar sob elas. Pense nas pessoas que estão sempre prontas para ajudar. As que ouvem longas histórias, que estendem a mão, que oferecem o pouco que têm, que sacrificam o descanso para garantir o bem dos outros. À primeira vista, parecem exemplos de virtude. Mas quem já viveu esse papel sabe, por trás do sorriso constante, existe um cansaço contido. E em cada gesto de renúncia, há uma pergunta silenciosa. E quanto a mim? Essa voz, no entanto, é abafada. Porque a bondade, especialmente quando se torna hábito, vem acompanhada de uma regra oculta. Não é permitido pensar em si antes dos outros. A psicologia já deu nome a esse esgotamento silencioso. Fadiga da compaixão. Ela descreve o momento em que alguém entrega tanto de si, tanta empatia, tanto cuidado, que acaba ficando sem forças. Profissionais da saúde sentem isso. Professores sentem isso. Pais e mães também. Mas não se trata apenas de uma questão de profissão. Pessoas comuns, aquelas que sempre colocam o bem dos outros acima do próprio, também se esgotam. Pesquisas mostram que indivíduos que vivem priorizando as necessidades alheias acima das suas apresentam níveis maiores de ansiedade, depressão e até sintomas físicos de adoecimento. Quando a bondade ultrapassa seus limites, ela começa a apagar quem a pratica. E é aí que mora o lado obscuro. A gentileza sem fronteiras não é virtude, é autonegação. É uma forma lenta de destruição emocional, como se alguém regasse todas as flores do jardim, mas esquecesse de cuidar das próprias raízes. Um dia, o jardineiro cai de exaustão e o jardim morre junto com ele. O mais inquietante é que, às vezes, a própria bondade se transforma em arma. Não no sentido manipulador, mas em algo mais discreto, quase invisível. Quando você é reconhecido como uma pessoa boa, os outros começam a esperar isso de você. A confiar cegamente que você dirá sim, e sem perceber, você ensina o mundo a se apoiar em você e a esquecer de olhar para as suas necessidades. Aos poucos, as pessoas param de perguntar o que você quer, porque assumem que você sempre vai se adaptar. E é assim que, pouco a pouco, o bondoso treina o mundo a ignorá-lo. Surge então um paradoxo doloroso. Quanto mais gentil alguém é, mais invisível se torna. E essa invisibilidade não é tranquilidade. É solidão coberta por gentileza. Nada disso torna a bondade algo ruim. Ao contrário, a verdadeira bondade é uma das forças mais nobres que existem. Mas há uma diferença profunda entre a bondade que nasce de plenitude e a que brota da falta.
Uma alimenta, a outra consome. Uma nasce do amor, a outra do medo. Pesquisas confirmam isso. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que pessoas com dificuldade em dizer não, geralmente aquelas consideradas amáveis e prestativas, têm risco muito maior de esgotamento emocional. Outro estudo, da Universidade de Berkeley, constatou que atitudes altruístas elevam o bem-estar, mas apenas quando são genuínas e voluntárias. Quando a bondade é praticada por culpa, por obrigação ou por medo de decepcionar, o efeito se inverte. A felicidade diminui e o estresse cresce. Mesmo sabendo disso, muitos continuam presos a esse ciclo. Temem frustrar alguém e por isso continuam dizendo sim. Temem parecer egoístas e continuam oferecendo. Temem perder o afeto dos outros e seguem se sacrificando. Mas o preço dessa entrega constante é alto. Aos poucos, a pessoa deixa de reconhecer a própria identidade. Não sabe mais o que deseja, o que sente, o que é. Toda a sua existência passa a girar em torno de agradar. E o resultado é um vazio silencioso, o de se sentir estrangeiro dentro da própria alma. É nesse ponto que o lado escuro se manifesta. Quando você esconde o que sente, nega o que precisa e sepulta seus limites em nome da bondade, essas emoções não desaparecem. Apenas se acumulam nas sombras. Elas fermentam e cedo ou tarde emergem de forma descontrolada. Às vezes é um desabafo impensado, uma irritação súbita, uma resposta agressiva por algo pequeno. Outras vezes é um acúmulo de ressentimento que transborda de maneira silenciosa, através de palavras passivo-agressivas ou distanciamento emocional. E em casos mais profundos, é uma explosão de anos de sentimentos guardados, que surpreende até quem a sente. Costumamos acreditar que a bondade nos protege da escuridão, mas não é bem assim. A bondade sem verdade se torna o ambiente perfeito para que a escuridão cresça. Porque toda vez que você diz sim quando queria dizer não, toda vez que sorri quando quer chorar, toda vez que silencia a própria dor para não incomodar, você não está sendo bondoso, está se abandonando. E o abandono de si sempre cobra um preço alto. Mas por que fazemos isso? Por que tantas pessoas gentis têm dificuldade em estabelecer limites? A resposta está em como fomos moldados. Desde a infância, muitos aprendem que ser bom é o mesmo que ser aceito, que agradar é mais seguro do que ser autêntico, que o amor precisa ser conquistado por comportamento e esforço, e não recebido simplesmente por existir. Crianças criadas em ambientes onde o carinho depende de desempenho, obediência ou sacrifício pessoal, crescem acreditando que precisam merecer afeto. E tornam-se adultos que confundem agradar com amar, submissão com bondade. Mas a verdadeira bondade não apaga quem somos. Ela nos inclui. Se a sua bondade está custando sua alegria, sua saúde emocional ou sua paz interior, então não é mais bondade. É autonegligência mascarada de virtude. A neurociência ajuda a entender por que isso acontece. Nosso cérebro possui algo chamado sistema de neurônios espelho, a base da empatia. Quando vemos alguém sofrer, esses neurônios reagem como se a dor fosse nossa. É isso que nos permite sentir compaixão, compartilhar emoções e nos conectar com os outros. A bondade, portanto, é natural à condição humana. Mas até o que é natural precisa de equilíbrio. Esses mesmos neurônios não sabem diferenciar empatia saudável de empatia destrutiva. Quando nos expomos continuamente ao sofrimento alheio sem criar limites, o cérebro se sobrecarrega. Os sinais de estresse se multiplicam, o corpo adoece, a mente se esgota. O resultado é um estado de fadiga permanente. O cérebro humano não foi feito para uma bondade sem descanso. Ele precisa de pausas, de fronteiras, de espaço para se recompor. A verdade é que o lado sombrio da bondade não está na gentileza em si, mas na forma como ela pode ser distorcida pelo medo, pela culpa ou pelo condicionamento. Quando isso acontece, aquilo que parecia uma virtude se transforma em algo que corrói aos poucos, até quebrar quem mais tenta fazer o bem. Agora respire e pense um pouco. Se você já sentiu esse cansaço, esse peso de sempre ser o compreensivo, o prestativo, o que aguenta tudo,
saiba que não está só. Isso não é fraqueza, não é defeito. É apenas a consequência de um mundo que nos ensinou a doar sem nos ensinar a preservar. Não existe nada de errado em querer ajudar. O problema surge quando o desejo de cuidar do outro se torna maior do que a capacidade de cuidar de si. E é nesse ponto que nasce o conflito interno. O chamado monstro que vive dentro das pessoas gentis. Não porque sejam ruins, mas porque verdades reprimidas não permanecem caladas para sempre. Elas exigem ser vistas ou acabam se transformando em dor. Então surge a pergunta essencial: como ser bondoso sem se destruir? Como permanecer sensível sem se tornar mártir? Como amar sem se apagar? A resposta é simples, mas desafiadora. A bondade precisa começar por você. Não se trata de egoísmo, mas de equilíbrio. Se a sua bondade exclui o amor próprio, ela deixa de ser genuína. Torna-se atuação, e toda atuação, cedo ou tarde, desaba. Pense na instrução que ouvimos antes de um voo. Em caso de emergência, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, antes de ajudar os outros. À primeira vista, isso soa frio, mas faz sentido. Quem desmaia não salva ninguém. O mesmo vale para a bondade. Se você negligencia o próprio descanso, saúde e paz interior, logo ficará sem ar, e sua ajuda perderá o sentido. É por isso que estabelecer limites é fundamental. E para os gentis, limites parecem barreiras intransponíveis. Soam como rejeição, como egoísmo, como frieza. Mas, na verdade, os limites são a forma mais sincera de amor. Dizem: isso eu posso oferecer, isso não. Meu carinho é verdadeiro, mas ele não sobrevive se eu estiver vazio. Importo-me o bastante para te mostrar até onde posso ir, antes que o afeto se transforme em amargura. Os psicólogos descrevem os limites como linhas invisíveis que definem onde você termina e o outro começa. Sem essas linhas, as relações se confundem, os papéis se misturam e o afeto se torna dependência. Com elas, nasce o respeito mútuo, o equilíbrio e a clareza. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam limites saudáveis vivem vínculos mais profundos e verdadeiros. Isso porque sua bondade vem da escolha, não da obrigação. E há um detalhe interessante. Quem respeita seus próprios limites é visto como mais confiável. Quando diz sim, é porque realmente quer dizer sim. Essa autenticidade é o que torna a presença dessas pessoas tão leve e verdadeira. Mas há um desafio inevitável. Colocar limites não é apenas dizer não ao outro, é aprender a dizer sim a si mesmo. E esse processo pode ser desconfortável para quem passou a vida acreditando que ser bom significa nunca contrariar ninguém. Pode parecer que você está traindo a imagem que o mundo tem de você e talvez perca alguns laços pelo caminho. Alguns não entenderão, outros dirão que você mudou. E de fato mudou, apenas deixou de se anular. Esse é o preço da integridade emocional. Algumas relações se transformam, outras se encerram. Mas só assim o amor volta a ser escolha e não obrigação. A psicologia chama isso de altruísmo patológico, quando o desejo de ajudar se torna tão intenso que começa a causar dano. É o caso de quem sacrifica a própria saúde para cuidar dos outros, ou de quem protege tanto que impede o outro de amadurecer. Às vezes, essa atitude parece generosidade, mas é uma forma de aprisionamento. Ela cria culpa, dependência e cansaço. É a bondade que perdeu seu caminho. Isso também está ligado a um mito social poderoso, o da pessoa boa. Crescemos ouvindo elogios a quem nunca questiona, nunca discorda, nunca causa incômodo. Ela é tão boazinha, nunca reclama. Ele é um ótimo rapaz, ajuda todo mundo. Mas por trás dessas frases, existe um equívoco perigoso. O de que ser bom é nunca dizer não, nunca contrariar, nunca incomodar. A verdadeira bondade, porém, não apaga o eu. Ela o integra. Ser bom não é ser submisso, é ser inteiro. É ter coragem de aparecer como se é. E ainda assim, escolher agir com compaixão. Quando a bondade nasce da verdade, ela liberta. Quando nasce do medo, ela escraviza. Então, como transformar uma bondade que aprisiona em uma bondade que liberta? Primeiro, pratique a pausa.
Antes de responder automaticamente a um pedido, respire. Dê a si mesmo um breve instante para refletir. Tenho energia para isso? Quero fazer isso agora? Esse gesto está alinhado com o que acredito? Às vezes, bastam alguns segundos de consciência para impedir que o impulso de agradar tome conta. Segundo, aprenda o valor do não gentil. Recusar não é ofender. Um não pode ser dito com ternura e respeito. Eu gostaria de ajudar, mas neste momento não posso. Ou, eu me importo com você, mas não consigo assumir isso agora. O mundo não desaba por causa de um limite. Ao contrário, ele se reorganiza de forma mais justa. Quanto mais verdadeiro for o seu não, mais sincero será o seu sim. Terceiro, redefina seu próprio valor. Você não vale mais ou menos conforme o quanto doa. Seu valor é algo que existe antes de qualquer ação, antes de qualquer aprovação. Você é digno de amor mesmo quando descansa, mesmo quando recusa, mesmo quando escolhe cuidar de si. Quarto, nutra-se do que o fortalece. Dedique tempo às pessoas que lhe fazem bem, aos momentos de silêncio, às coisas que o inspiram. Quando a alma está cheia, a bondade deixa de ser obrigação e volta a ser expressão natural daquilo que transborda. É o tipo de gentileza que não fere, que não pesa, que não cobra, apenas flui. E por fim, permita-se sentir o que é desconfortável. Raiva, frustração, tristeza. Essas emoções não são inimigas da bondade, são bússolas. Mostram quando algo ultrapassou seus limites, quando suas necessidades estão sendo ignoradas. Ignorá-las é dar espaço para o ressentimento. Ouvi-las é reencontrar o equilíbrio. Pessoas verdadeiramente gentis não são aquelas que nunca se irritam, mas as que conseguem escutar a própria dor sem transformá-la em culpa. A bondade madura não é dócil, é consciente. Ela entende que amar o próximo não significa esquecer de si. Voltemos à imagem das máscaras. Para muita gente, ser bondoso virou num papel permanente. O sorriso que disfarça o cansaço, o tudo bem dito quando o coração está exausto, a disposição constante que serve para provar valor. Mas máscaras são pesadas e quanto mais tempo são usadas, mais difícil fica lembrar do próprio rosto. A verdadeira jornada não é abandonar a bondade, mas libertá-la da aparência. Deixar que ela venha do eu autêntico. Aquele que pode dizer sim e não com a mesma serenidade. Aquele que é gentil sem precisar se apagar. Existe um provérbio antigo que diz: se quer saber quem você é, observe como trata a si mesmo quando ninguém está olhando. É nesse silêncio que a bondade real começa. Não no aplauso, não nos elogios, mas nas pequenas escolhas de cuidado e respeito por si mesmo. Você descansa quando o corpo pede pausa? Perdoa-se quando erra? Fala consigo com ternura ou se exige até sangrar? Essas perguntas revelam o quanto sua bondade é sólida ou apenas aparência. A ironia é que quando você aprende a ser gentil consigo, sua gentileza para com o mundo se torna mais poderosa. Ela deixa de ser dever e vira fonte. Ela não esgota, inspira. Não prende, liberta. Em vez de carregar o peso de todos, você convida os outros a se levantarem junto com você. E talvez aí esteja a essência de tudo. O lado sombrio da bondade não pede que deixemos de ser bons, mas que deixemos de nos ferir em nome do bem. Que troquemos a máscara pelo espelho, a obrigação pela escolha, a sobrevivência pelo amor verdadeiro. Da próxima vez que alguém disser, você é tão bondoso, pare por um instante e se pergunte, essa bondade nasce do medo ou da liberdade? Do cansaço ou da plenitude? Da máscara ou do meu eu verdadeiro? A resposta a essa pergunta dirá mais sobre você do que qualquer elogio. Porque no fim das contas, o monstro das pessoas boas não é a raiva, nem o limite, nem o não. O verdadeiro monstro é o abandono de si. E quando você o encara, quando decide finalmente se cuidar, descobre que sua bondade não some. Ela amadurece, fica mais clara, mais firme, mais luminosa. Torna-se o tipo de bondade que não apenas sustenta os outros, mas mantém você inteiro. Essa é a bondade que o mundo precisa. A que não se humilha, a que não se esconde, a que escolhe amar sem se perder.